o que eles não têm. E justamente por isso, talvez, queiram que a gente abra a mão da representação do setor. Porque daí não teria uma entidade que tem clareza da luta desses direitos para aquele setor. E eles estariam entregues, sim, a entidades que cuidam de apenas homologar as demissões na perspectiva de uma indenização que não se compara com a perspectiva de direito à carreira, salário decente, etc. e tal. Então é isso que eu entendo que está em jogo nesse momento. E é por isso que eu entendo que é importante que o sindicato mantenha a sua perspectiva de defesa de condições de trabalho e de padrão de educação, porque educação é para todos e é um direito, em qualquer que seja o setor, e acabe com essa cada vez mais aceitação de que educação não é um direito, é uma mercadoria que compra quem pode numa sociedade cada vez mais excludente. Eu quero também tratar da questão da fala do Klaus, da resposta do Eduardo, em relação ao seguinte. O Andes se organizou na perspectiva da organização horizontal, com autonomia de gestão administrativa, financeira e patrimonial das suas seções sindicais. E é absolutamente legítimo que a qualquer momento, qualquer seção sindical queira se desfiliar do Andes, ou proponha mecanismos diferentes de contribuição. O que não nos parece absolutamente correto, nem mesmo legalmente defensável, é que uma seção sindical permaneça enquanto seção sindical e não faça os repasses das contribuições para o Andes Sindicato Nacional. Isso não parece ser defensável do ponto de vista ético ou legal, né? Terminei? Então, e para concluir, eu queria dizer o seguinte. É muito importante a gente travar esse debate que a gente está travando na perspectiva das duas últimas ações do governo. Em particular, uma portaria baixada pelo Ministério do Trabalho, já com questionamento de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, aonde o Ministério do Trabalho vai muito além das prerrogativas que, contra a liberdade de organização sindical prevista na Constituição, já avocou a si, onde ele diz o seguinte: se tem conflito de representação sindical numa área, se tiver acordo, chancelamos o acordo, se não tiver, o Ministério decide. O órgão que normaliza decide, isso é flagrantemente inconstitucional. E a portaria do Ministério do Planejamento, do mesmo governo que suspende arbitrariamente o nosso registro sindical e que agora passa a exigir o registro sindical para permitir o desconto da contribuição voluntária do Sindicato Nacional. Querem nos esmagar financeiramente. E, nesse contexto, alguém se apresentar de boa fé, como eu estou querendo apenas melhor organizar o setor das federais, me parece difícil entendimento. Muito obrigado. Vamos dar prosseguimento à lista de inscrição. Agora vai falar o Paulo César, Flávio e Rodrigo. Com isso a gente termina o bloco de perguntas. E aí eu aproveitaria, já na resposta final dos integrantes da mesa, fizesse também suas despedidas. E aproveitamos nesse momento, agradecemos a presença de todos, poucos, mas bons, que estão aqui discutindo até essa hora da noite, uma coisa importante, que é o nosso movimento sindical. Agradeço antecipadamente a presença de todos, particularmente Ciro, particularmente Eduardo. Sei que não é fácil participar de uma discussão como essa, mas eu acho que com isso nós estamos construindo um novo sindicalismo, seja ele da maneira que for, em algum momento, ou em duas organizações, ou unidade na luta, mas de uma forma a gente vai encontrar uma maneira de unificar os trabalhadores nessa luta para superar os problemas que nós temos. Obrigado, Flávio. Cumprimentar primeiramente aí o companheiro Ciro, professor Flávio, professor Eduardo. Professor Eduardo, minha GAI não foi incorporada. Não sei se foi o meu contra-cheque, se eu errado, mas a minha GAI não foi incorporada. Promessa a gente vem ouvindo há muito tempo, mas no seu acordo que se assinou, não faltou o meu. Minha GAI não foi incorporada. Eu queria antes dizer, inclusive, antes de fazer a minha questão aqui, que a gente está passando por um processo eleitoral para reitor aqui na universidade. São 6 candidatos a reitor, tivemos um debate ontem. O professor Jorge Antunes é um dos candidatos que está aqui presente. Eu não vou votar no professor Jorge Antunes, mas eu aplaudi
várias vezes o professor Jorge Antunes ontem porque eu me identifiquei com o que ele estava falando. Por isso que eu não aplaudi o professor Eduardo. Porque eu não me identifiquei, só por isso. Né? Não é uma questão de gostar, não gostar, de dar força. Não, é identificação. A gente acha, concorda, a gente aplaude. Quando não concorda, tem gente que vai. Eu prefiro ficar em silêncio. É por isso que algumas vezes eu não aplaudi ontem o Jorge Antunes porque eu não concordava com ele. Eu fiquei em silêncio. Né, Jorge? Alguém já falou, a própria Raquel falou aqui da dificuldade de juntar pessoas e tal. O debate é importante que se faça, a gente vai ter depois o CD, é uma reprodução disso, mas juntar pessoas é uma coisa que é complicada, a gente sabe disso. Né? E aí, essa história de fazer assembleia pelo espaço cibernético e tal é uma grande falácia. Porque o problema não é esse, a participação não é a forma de participação, é como é que está a nossa categoria, qual é a dificuldade de mobilizar. É isso que é o problema. Provavelmente é por isso que os promotores da Assembleia de sábado resolveram não fazer lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte, né, a entidade lá em Belo Horizonte, a PUB, conseguiu criar lá o sindicato local. Não sei o que. Tem lugar melhor para fazer uma assembleia, para fundar um sindicato esse divisionista do que Belo Horizonte? Mas não, resolveram fazer em São Paulo. Agora, por quê? A resposta veio porque a Assembleia Cibernética lá deles ficou, sei lá quanto tempo, aberta para votação. Então, reuniu 50 pessoas que se posicionaram. Foram 49 votos no total sobre a questão de criar ou não um sindicato nacional. Desses 49, só seis aprovaram a criação do sindicato nacional. 9 se abstiveram, 34 votaram contra. A base da PUBH votou contra essa maluquice, essa coisa estapafúrdia que é a criação do sindicato divisionista. Provavelmente por isso a opção foi fazer em São Paulo, em vez de fazer um campo mais neutro, talvez, assim, sem muita base de professores das federais, do que em Belo Horizonte, que seria, teoricamente, o campo mais provável para fazer isso. Então, eu acho que esse é um grande problema, né? A questão da participação. Então, não adianta inventar, a forma é essa, a gente tem que criar, não é esse o problema. Ou a gente vai a fundo para entender qual é a situação que a gente tem. Resolver a questão da mobilização, resolver o problema do engajamento, do nosso engajamento nas questões mais da corporação, no melhor sentido da palavra, né, os projetos coletivos da instituição, do sindicato, ou então a gente vai ficar inventando moda aqui para criar instrumentos para atender interesses muito pequenos, muito particulares. E aí, não é uma questão exatamente para os dois expositores aqui, mas é para o Flávio, que vai falar logo depois de mim. Eu gostei do Flávio afirmar que a ADUMB é uma seção sindical do Andes, está dentro do Andes. Isso é uma coisa importantíssima. Agora, isso precisa ser materializado mais na prática do que vem sendo feito, Flávio. Eu não concordo, eu não admito que eu acho que o que a ADUMB está fazendo hoje, a diretoria está fazendo, é uma coisa que é sabotagem. Porque, como uma instância intermediária do sindicato, não distribui o boletim do sindicato na base. Não distribui. Chega aqui, a gente não recebe, a gente tem que ir lá procurar, se quiser, vai na página do Andes. Eu sempre faço isso. Agora, se a gente constata dificuldade de mobilização, não cabe a uma direção intermediária do sindicato impedir que cortar a comunicação entre a direção do sindicato e a base. Isso não cabe, Flávio. Eu acho que é hora de sanar isso e fazer a comunicação. Fazer a oposição é legítimo. Faça. Agora, não corte, não sabote a comunicação. Eu peço ao Ciro, presidente do meu sindicato nacional, que vai controlar o tempo, né? Não tenho nenhum problema. Paulo César, nós divergimos em muita coisa, inclusive nessa. Nós temos uma política anti-spam. O nosso boletim só vai ser enviado para quem desejar. A lista de discussão da Assembleia só vai para quem queira participar. O nosso boletim da ADUMB também só vai para quem aceitar receber e assim por diante. Nós não vamos mandar para quem não queira receber. Tá certo? Eu sei, você está pedindo que a gente mande o informantes, tá certo? Nós vamos fazer. Você dá licença, nós chegamos agora, né? Vocês tiveram muitos anos, fizeram toda uma política, nós ganhamos a eleição. Eu estou te garantindo, você não vai ter problema, você vai receber para informantes. A gente está criando as listas, está fazendo as coisas. Vocês terão o direito de receber. Presidente, me desconta um pouquinho de tempo, porque aí a questão interna, eu quero brigar com eles dois, vocês não me deixam entrar na discussão.
Olha, eu sei, é o Sindicato Nacional, é o nosso sindicato.